Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe, né, que o meu cultivo sempre foi plantar as orquídeas no carvão puro. Já tem um tempão que a gente não faz um tipo de plantio desse, né, porque assim, aqui eu sempre testo vários jeitos, várias formas diferentes de plantar orquídeas, só que eu nunca saio, né, do plantio aí do carvão. Eu sempre gosto de plantar várias plantinhas assim, inclusive os meus dendróbions estão todos no carvão. Esse sapatinho aqui, inclusive, que é uma plantinha terrestre, está se desenvolvendo no carvão com um pouco de esfagno. Até o meu gramatophyllum, aquela orquídea gigante, tá, né, nesse substrato. E aí, como já tem um tempinho que eu não trago vídeos aí plantando uma orquídea no carvão puro, hoje eu vou mostrar para vocês o plantio dessa Cattleya que chegou para mim. Ela já chegou um pouquinho debilitada por conta do substrato velho, né? E aí, como eu vou fazer o plantio dela de todo jeito, eu resolvi gravar para vocês como plantar uma Cattleya no carvão. Bora pro tema de hoje. Então, pessoal, já está aqui tudo organizado o que a gente vai estar utilizando. Vou utilizar esse vasinho de plástico para plantar essa Cattleya, tá? Eu furei ele todo na borda para poder passar mais ventilação nas raízes. Vou utilizar também um arame, tá? Então arruma um arame aí, ele não pode ser fininho demais, porque a gente vai fazer, moldar esse arame aqui para poder fixar a planta, que é uma parte muito importante, principalmente quando você planta no carvão, tá? A planta tá aqui, o carvão normal de churrasco mesmo, só que ele tem que ser novo, não pode ser carvão usado, tá? É bom lembrar que eu tô mostrando o cultivo que eu faço com as minhas plantas desde o início, tá? Então assim, tem algumas pessoas que não gostam do carvão e tudo mais, tá tudo bem, mas é só pegar as dicas que eu vou passar sobre replante, e aí se você quiser colocar outro substrato, fica a seu critério, né? Mas é assim que eu cultivo as minhas orquídeas e é assim que eu consigo ter resultados. Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai fazer o plantio. Primeira coisa, a gente vai tirar a plantinha do vaso e limpar todo o substrato sem lavar as raízes, né, para não tirar os fungos que são responsáveis para o desenvolvimento da planta, tá? Porque tem os fungos maléficos que destroem a orquídea e tem os benéficos que ajudam principalmente no enraizamento, tá? Então não é bom ficar lavando raiz de orquídea, ó. Sempre que você comprar uma orquídea, qualquer uma que seja, gente, replanta o mais rápido possível. O substrato que elas vêm geralmente é muito velho e mantém mais umidade. Por isso que muita gente compra uma orquídea, né? Pode ser qualquer uma, não só Cattleya. E acaba perdendo a planta, porque deixa no mesmo substrato, as raízes vão apodrecendo e aí a planta, né, acaba morrendo aí. Então, eu sempre que eu compro, sempre que chega alguma plantinha nova aqui, eu replanto o mais rápido possível, tá? Vocês podem ver, ó, as raízes nem tá agarrada nesse substrato, morreu a maioria das raizinhas. Então, ó, simplesmente assim, gente, ó, mexe ali, tira o substrato, tudo que tá ali, substrato velho, tá perfeito, tá bom? Ó, então, deu uma limpadinha nas raízes, organizou tudo certinho e a gente vai passar para a parte do plantio, tá bom? É bem importante, se tiver algumas raízes mortas aí, vocês quiserem estar retirando, pode. Essa aqui, como a maioria já secou naquele substrato, né, eu vou deixar. Que por mais que estão mortas, né, elas ajudam até a manter um pouco de umidade ali para as novas raizinhas se desenvolverem. Então, eu vou tirar esse bulbozinho velho aqui, ó, que tá mais feinho, tá vendo? Tirar esse aqui também, ó. Dá uma limpadinha na planta. Essas raízes eu vou manter. A planta tá bonita, né? Ela tá com algumas manchinhas aqui, mas é provavelmente por causa do substrato velho que ela tava. A planta vai debilitando, ficando sem raiz, aí ela vai adoecendo, né? Isso é bem comum aí de acontecer. O vaso, gente, que vocês forem plantar nunca pode ser grande demais. Sempre tem que ser vasos menores para a planta conseguir se desenvolver bem. Quando você vai posicionar, você observa a parte mais nova dela, o broto. Aqui vocês podem ver que o broto é esse aqui que está mais novinho com a espata floral. Sempre essa parte do broto tem que ficar onde tem mais espaço para a planta crescer. O vaso ideal seria de 3 a 4 dedos, desde a ponta do broto até a borda do vaso, tá? A parte antiga, essa parte velha, traseira aqui que não brota, a gente encosta ela no vaso, porque ela não vai brotar mais por aqui, então não tem problema, tá? Encosta a traseira da planta aqui, a frente, onde tem o broto, para onde tem mais espaço para crescer, e tá perfeito, tá bom? Então eu vou utilizar esse vasinho aqui, é só organizar as raizinhas ali para a planta se recuperar. Depois, conforme ela for desenvolvendo, a gente pode tirar e colocar em um outro vaso, ó. Vocês podem ver que tá perfeito, ela vai conseguir se desenvolver super bem aí, né? Se tiver um vasinho um pouquinho maior pode, mas evita vaso muito fundo, tá? Vaso fundo demais não é muito legal, tá bom?
Igual eu falei para vocês, o substrato vai ser o carvão, então eu já peguei o carvão, já passei uma água nele aqui, né, para tirar aquele pó, não ficar sujando demais as mãos. E como o carvão ele é muito leve, a gente tem que fazer alguma coisa para segurar essa planta ali dentro do vaso e ela não ficar caindo, não é verdade? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aquele arame que eu falei para vocês, ó. Vocês vão pegar um arame, ele não pode ser muito grosso e nem muito fininho, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó, dobra ele aqui e aqui. Vocês vão fazer duas dobras formando um U, tá vendo? Com uma perninha pequena, outra perninha maior. Na perna menor desse U que a gente fez, vocês vão fazer um ganchinho. Esse ganchinho aqui que a gente fez, vem aqui, ó, na borda do vasinho. Tá vendo? E aí vai ficar dessa forma. Aqui vocês vão apertar bastante, vai ficar esse outro maior pra gente poder fixar e segurar a planta aí, tá bom? Então, ó, fez aí o ganchinho, apertou com o alicate bem apertado nessa borda aí do vaso, né? E tá perfeito. Deixa eu cortar um pedacinho aqui, que ficou muito grande, essa parte de cima. Ó, já fizemos aí meio que um tutor para segurar a Cattleya aí dentro desse vasinho. Depois que vocês já colocaram aquilo ali, o arame, já escolheram o vaso, já organizou tudo, a gente vai para posicionar a planta. Então, ó, posicionar é aquilo que eu falei para vocês, tá bom? Então, a gente pega aqui a parte traseira, encosta na borda do vaso, né? Se quiser colocar no mesmo vaso, pode, tá, gente? Só quando ela tá saindo pra fora que não é muito legal. Então, eu vou colocar aqui porque as raízes estão praticamente quase que todas morrendo, né? Então, eu vou colocar nesse vasinho menor para que ela desenvolva mais rápido e aí depois a gente troca por um vaso do tamanho maior, né? De um tamanho legal aí pra planta, ó. Posicionamos a orquídea dentro do vaso. Essa perninha aqui do arame, a gente vai amarrar a planta. Sempre que você for amarrar alguma parte de uma orquídea, tem que ser entre o encontro da folha com o bulbo, tá? Não pode ser no meio da folha, porque senão quebra, nem no meio do bulbo, porque senão machuca ele. Então, a gente vai passar um aramezinho aqui, ó, para amarrar, segurar bastante aqui esse bulbo, e aí vocês podem ver que a planta já vai conseguir uma fixação, já vai ficar mais firme dentro do vaso, né? Então, gente, ó, eu tirei algumas raizinhas aqui, porque a maioria, igual eu falei pra vocês, estavam podres, então eu não quis manter aquele monte de raiz morta não, tá? Então eu dei uma limpadinha um pouco melhor ali nas raizinhas, e aí aqui, ó, a gente vai simplesmente, igual eu falei pra vocês, amarrar naquele encontro da folha com o bulbo, tá bom? Então, ó, escolha um vasinho aí em que as raízes não fiquem muito apertadas. Se você tá plantando uma que tá desse jeito aqui, com a maioria das raízes tudo morta, olha só o jeito das raízes que eu retirei da planta, gente. Tá vendo? Então, ó, tá praticamente tudo morta. Olha ali pra vocês verem, ó. Então não tem necessidade de ficar mantendo um monte de raiz morta. Tira só um pouquinho, né? Mas não retira tudo não. Não limpa totalmente a planta não. Sempre deixa algumas ali, tá vendo? E aí, ó, depois que a gente fez isso, já amarrou a orquídea, a gente vem com os pedaços de carvão, tá? Geralmente pra Cattleya é bom pedaços maiores, que aí vai secar bem rápido e não vai ter problema com excesso de umidade, né? Então, ó, simplesmente pega os pedaços de carvão, posiciona ali. O carvão vai estimular o enraizamento mais rápido da planta. Então é bem legal, vai fazer a planta se desenvolver perfeitamente e não vai deixar umidade excessiva por muito tempo no vaso, né? Então foi assim que eu consegui ter resultado nas minhas orquídeas. Quando eu comecei o cultivo, eu testei tudo quanto é tipo de substrato que vocês imaginarem. Morria tudo. Tudo que eu via que as pessoas falavam que funcionava, eu ia lá, plantava, as plantas não iam pra frente. Depois que eu decidi plantar no carvão, né, finalmente eu consegui um resultado. Aí eu criei o canal aqui para mostrar para vocês o desenvolvimento das minhas plantinhas, como que eu faço o meu cultivo, né? Igual eu falei, já tem um tempo que a gente não faz um vídeo fazendo esses plantios aí do início do canal, né? Então, eu acho que é legal sempre tá voltando aí as origens, né, vamos dizer assim, para mostrar o meu cultivo. Porque eu nunca deixei de plantar, né, do carvão. Eu já plantei em tudo quanto é tipo de substrato que vocês imaginarem, né? Tem cultivo na brita, nas pedrinhas, sem substrato, sem nada. Mas eu sempre gosto de estar plantando a maioria no carvão, né, gente? Então, assim, já tá plantadinha, vocês podem ver, né? Simplesmente isso, ó, posiciona os pedaços de carvão ali no vaso, maiores, porque igual eu falei, Cattleya não gosta de muita umidade e é simplesmente isso que eu uso como substrato. Tá? Depois que a gente fez o plantio, vocês podem ver que a planta tá firme, ela não tá caindo para os lados, ó.
e tá perfeito. Agora aqui, geralmente eu molho dia sim, dia não, porque igual eu falei pra vocês, seca muito rápido, então dia sim, dia não eu molho as plantas, inclusive hoje é dia de molhar, eu parei ali de regar, tá vendo? Pra poder tá gravando aqui pra vocês. E é isso, gente, ó, adubação normal, tá? Eu adubo elas com o bocashi, aquele adubinho orgânico, com o de crescimento, que é o 30-10-10, e com o de floração da Forte Orquídeas, que é o 9-45-15. Então, sempre eu adubo elas assim. Isso já tem, quer ver? Vai fazer 6 anos, né, que eu cultivo dessa forma. O desenvolvimento é incrível, igual eu falei para vocês. Inclusive, aquele gigante que eu tenho aqui, o Grammatophyllum speciosum, tá nesse mesmo substrato no carvão puro e o desenvolvimento está sendo incrível, né? Tem também o anosmum, né? Os meus anosmum desde o início que eu comecei o canal, que eles chegaram para mim, tá no carvão também no cachepozinho. Tá tudo caindo as folhas ali para poder florescer. Quando tiver florido eu vou mostrar para vocês que coisa mais linda que fica. Mas enfim, é isso, tá, pessoal? Queria só mostrar mesmo aí esse tipo de plantio, né, que eu gosto de estar fazendo aqui. Igual eu falei, se você não gosta de cultivar no carvão, não tem problema. Pega as dicas que eu passei para vocês aqui sobre replante e escolha aí, né, o substrato da sua preferência, desde que ele não mantenha muita umidade, tá perfeito, tá valendo, você vai ter um desenvolvimento legal, tá bom? E, enfim, é isso aí. Agora a gente aguarda o desenvolvimento, a recuperação das raizinhas aí, né? Que aquele outro substrato acabou com as raízes da planta e a umidade excessiva. E aí, depois que ela já estiver bem enraizadinha, se desenvolvendo perfeitamente, a gente volta aqui para eu mostrar para vocês, né? Colocar ela em um vaso um pouquinho maior para que ela consiga desenvolver por mais tempo, tá? Geralmente, plantando no carvão assim, eu troco, né, o substrato aí da maioria delas de 3 em 3 anos. Eu faço os replantes, né? Para trocar aí, colocar um carvão novo, mas igual eu falei, tem algumas que são exceção, né? Tipo os dendróbions anosmo ali, já tem 5 anos que eu tenho eles no mesmo carvão, nunca troquei porque enraizou demais e o desenvolvimento continua. Então fica a seu critério aí, né, em relação a replante, mas eu acho que é legal assim, em qualquer tipo de substrato, né? De 3 em 3 anos aí a gente está replantando para ver a saúde da planta, né? Até porque quando elas vão acumulando raiz demais em qualquer substrato, vai mantendo mais umidade e isso pode acontecer, né, de apodrecer essas raízes, tá? Por isso que tem muita gente que tem plantas enormes, super entolceradas, que acaba perdendo essas plantas, né? Elas começam a apodrecer e não vai para frente, simplesmente por isso. Desenvolve raiz demais, a pessoa não faz o replante, né, para poder tirar as raízes velhas, limpar o substrato e colocar outro, e no final todo aquele monte de raiz morta faz manter muita umidade e acontece de matar a planta, né? Então, pessoal, olha só, o plantio tá feito, né? A gente já terminou aí de fazer o replante, plantinha bem firme, eu coloquei ela aqui, já amarrei mais alguns bulbos para ela ficar mais fixada, porque isso é muito importante, né? Agora ela vai ter espaço para crescer aí. Quando ela chegar na borda do vaso, a gente coloca em um vasinho maior para ela continuar o desenvolvimento, mas tá perfeito, né? Igual eu falei, vamos molhar dia sim, dia não, porque o carvão ele seca bem rápido, né? E vai ser muito legal porque vai desenvolver várias raizinhas novas, que ele vai estimular esse surgimento de novas raízes, e até por essa espata que ela pode florir ainda, tá? Não é porque a gente fez o replante que a planta não vai mais florescer. Pode florir sim, se a gente deixasse naquele substrato velho, ela iria acabar morrendo, né? Porque o substrato estava destruindo as raízes. Aqui ela tem a chance de desenvolver mais rápido, né? E igual eu falei, pode até estar florescendo por essa espata aqui que ela emitiu. Mas enfim, gente, o plantio de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu achei bem legal aí, né, a gente tá relembrando nossos plantios no carvão. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, e é isso, o vídeo de hoje era esse, tá? Outra coisa, gente, quem quiser fazer assim e colocar o preguinho ali no meio das raízes, coloca, que o desenvolvimento é incrível, tá? Como sempre, eu não trouxe o prego aqui para colocar, mas depois eu vou estar colocando ali no meio das raízes para estimular ainda mais rápido o crescimento de novas raizinhas e de brotos novos também, né? Mas enfim, é isso aí. Curte o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, tá bom, pessoal? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.